Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo de número 19. Assim está escrito: Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Este versículo, muito marcante na vida de Abraão, sendo ele amigo de Deus, Deus o chamou, Abraão, meu amigo. Isso não aconteceu da noite para o dia. Nós encontramos lá no capítulo 12 que Abraão vivia com seu pai lá na terra vieram até a terra de Harã, e quando eles estavam ali, que saíram de Ur dos Caldeus e foram até Harã, ele estava junto a seu pai, e naquele momento foi quando Deus chamou Abraão para uma vida com ele, uma experiência com Deus. E Abraão obedeceu ao Senhor. E nós conhecemos todo aquele processo que Abraão passou, as exigências que Deus fez para ele, de deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai, ir para um lugar sem saber para onde ia. Tudo quanto Deus pediu a Abraão, ele obedeceu. Obedeceu e cumpriu. E a partir dali, ele começou a ter um contato mais profundo com Deus, uma comunhão, uma intimidade espiritual, de conhecimento, que chega ao ponto de Deus declarar-se que Abraão é seu amigo. Abraão, meu amigo. Então Deus, amigo de Abraão. Porque tudo quanto Deus ia fazer, na época de Abraão, ele nada fazia sem que antes comunicasse com Abraão. Então Deus prezava por aquela união, por aquela amizade, por aqueles momentos. Deus sempre teve prazer em desfrutar estes bons momentos que a sua presença acrescenta à vida daqueles que Deus escolhe para estar com ele. Ele começou com Adão e Eva, mas por uma escolha própria, eles testaram a Deus, desobedeceram, perderam todo o privilégio, oportunidade, comunhão e amizade que tinham com Deus. Passaram a ser agora peregrinos errantes e desgarrados, mundo afora, longe do jardim maravilhoso que Deus tinha preparado para eles. E ao longo do tempo, Deus vem escolhendo um aqui, outro ali, outro acolá, e vai partilhando com eles o seu plano, o seu propósito, a sua vontade. E estes que dão atenção ao chamado de Deus, Deus se revela para com eles de maneira profunda. Deus abençoe a irmã Eva Maria. E aqui chegou a época de Abraão, que era Abraão, mas pelas experiências com Deus, Deus mudou seu nome, porque Abraão era pai das alturas e Abraão significa pai de muitas nações. Foi a promessa que Deus fez a Abraão, que dele faria muitas nações. Ele seria pai de muitas nações. O Senhor prometeu a ele o seguinte, quando ele deixasse a terra, a parentela, a casa de seu pai, e fosse em obediência para onde Deus ordenava, Deus disse: eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta foi a promessa de Deus para Abraão.
ele seria então chamado pai de muitas nações. E aqui, quando nós chegamos no capítulo 18, nós observamos aqui, neste capítulo 18, Deus fazendo referência a Abraão sobre o cuidado que ele iria ter com a sua família, a sua parentela, a maneira como ele ia conduzir o seu povo. Então nós olhamos aqui e vemos como tudo isto acontece. Então Deus anuncia a Abraão que Sodoma e Gomorra ultrapassaram todos os limites e a decisão do Senhor é destruí-la. Ele intercede por Sodoma, por justos que lá tiverem, para que haja o livramento. O Senhor tira de lá o justo Ló, mas a cidade é destruída. O que Deus determinou, ele vai fazer, não volta atrás. Mas aqui, no capítulo 18, o versículo 19, ele diz, porque eu o tenho conhecido. Então, como Deus conhecia a Abraão e sabia do compromisso que ele teria com a sua família, que seria uma família pela promessa de Deus, porque tanto a Abraão como Sara, pela idade, fisicamente, humanamente, não teriam mais condições de gerarem filhos. Mas Deus fez uma promessa. E a promessa de Deus independe de idade, independe de condição física, depende unicamente de crer. Deus prometeu. A pessoa creu. Não importa todos os obstáculos que se apresentem, eles vão cair por terra, porque a promessa de Deus vai se cumprir. Porque Deus é fiel ao que prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Deus cumpre. Deus não é um paroleiro, um jogador de conversa fora, como esses que tem pelos dias que vivemos aí. Prometem mundos e fundos, em nome do Senhor, quando o Senhor não prometeu nada. Mas para Abraão, Deus prometeu. Foi o próprio Deus que se apresentou a ele. Então não tinha como não reconhecer a voz de Deus e a promessa que Deus lhe estava fazendo. Porque Deus é o Senhor da vida. Nós estamos debaixo do poder da mão do Senhor. Nós viemos à existência por uma permissão de Deus. E Deus nos traz à luz deste mundo com um propósito, com uma finalidade. E nós precisamos, ao longo da nossa vida, nos inteirar diante de Deus, a alcançar com Ele comunhão, intimidade, para que possamos receber uma palavra de Deus e discernir o que ela tem a nos dizer. Como o Senhor fez aqui com Abraão. Deus primeiro o chamou, quando houve a disposição, houve a obediência, houve a entrega, Deus então entendeu que ali estava um homem que levava a sério as palavras de Deus. E, portanto, o Senhor passou a comunicar-se mais frequentemente com Abraão, porque entendeu que havia nele fé e que ele, ao ouvir a palavra de Deus, ele se comprometia em fazer aquilo que estivesse no seu alcance. Então Deus chega para Abraão e diz, ocultarei eu a Abraão o que faço? Não posso ocultar. Deus poderia chegar lá e destruir Sodoma e Gomorra sem que nem Abraão soubesse de nada. Porque Deus é soberano. O poder está com ele. A ordem é dele. Mas ele prezou pela comunhão e amizade que tinha com Abraão. E ele então disse a Abraão, por que que Deus falou sobre estes assuntos com Abraão? Porque ele disse, porque eu o tenho conhecido. Que coisa maravilhosa é ser conhecido pelo Senhor. E o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe tudo a nosso respeito. Não há nada em nós que Deus não conheça.
Nós, para termos o conhecimento de Deus, nós encontramos tantas barreiras, tantas dificuldades, que precisamos atravessar e vencer, nos colocar na posição diante do Senhor, para que Deus, por mercê da sua graça, se revele a nós, para que possamos ter um pequeno conhecimento de Deus. Mas o Senhor nos conhece por inteiro. Ele disse, eu o tenho conhecido. E o que Deus conhecia de Abraão, em vista dos exemplos, das experiências que Abraão já vinha tendo com Deus ao longo deste tempo. Nenhuma palavra de Deus para a vida de Abraão caía por terra, porque Abraão acreditava piamente no que Deus falava e levava isto a sério. E aqui o próprio Deus diz, eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Abraão não vai pegar as promessas de Deus, ficar só com ele e não transmitir a ninguém. Porque a promessa de Deus que viria sobre Abraão, ela seria útil para todas as nações da terra. Todas as famílias da terra seriam benditas com a bênção de Abraão. Então, a bênção de Deus prometida para Abraão não era uma bênção pessoal limitada, mas era uma bênção de Deus a partir de Abraão para as demais famílias e descendências da terra. E o Senhor disse, eu o tenho conhecido, que ele vai ordenar, orientar, educar, mostrar para seus filhos e para a sua casa, que depois dele vier, que eles guardem o caminho do Senhor. Abraão não iria estar aqui na terra para ver cumprir aquelas promessas de Deus de caráter eterno e futuro. Algumas ele alcançou, porque eram próprios de Deus para o seu tempo, para a sua vida, para a sua esposa, para os seus filhos, ali. Mas outras promessas de Deus ultrapassavam a vida de Abraão, ia para a sua descendência. E tanto é que o próprio Jesus é descendência de Abraão. Na Bíblia ele é chamado filho de Abraão. Então veja como a promessa de Deus por Abraão atravessou séculos, chegou a Cristo, de Cristo passou aos salvos. Nós hoje, no século 21 depois de Cristo, ainda estamos desfrutando da bênção de Deus dita a Abraão. Porque nós somos filhos pela fé de Abraão. Então, nós temos esta ligação com Abraão. Por quê? Porque o Senhor disse, eu tenho conhecido. Deus sabia que Abraão não iria negar a instrução, a orientação, o conselho de Deus para os seus filhos, para a sua casa, que viriam depois dele. Ele esforçou-se em manter esta família unida, esta conduta de que eles tivessem bem certos diante deles a promessa feita por Deus. Ele fez a Abraão, depois ele reafirmou a Isaque, depois a Jacó, depois foi passando. E o certo é que a promessa de Deus, ainda hoje, ela continua a cumprir-se na vida dos salvos. Uma promessa de Deus feita para Abraão. Deus abençoe o irmão Luiz Félix. Então diz, eu o tenho conhecido. Que bom se nós tivéssemos também este conhecimento do Senhor nosso Deus. Mas como eu disse, o nosso conhecimento de Deus, ele é muito raso, ele é muito limitado. Mas o conhecimento de Deus de nós, ele é profundo. Deus conhece tudo. O salmista disse, quando nada havia ainda da nossa existência, quando estávamos no ventre da nossa mãe,
o Senhor já estava ali. Tudo aquilo que aconteceu, aconteceu debaixo dos olhares de Deus. Os ossos ainda não existiam. Deus viu eles nascerem. Deus viu a formação da nossa vida, o nosso nascimento, tudo Deus viu. E o salmista relata isto no Salmo 139. Então, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E para ele dar testemunho de que Abraão iria ordenar seus filhos e a sua casa, ele encontrou este compromisso em Abraão. E Abraão fez de tudo para manter vivo diante dos seus filhos e da sua família depois dele que viria, bem vivo no coração deles. Então, Abraão não ocultou o conhecimento de Deus para a sua família. E era o seguinte, para que eles guardassem o caminho do Senhor, para que eles obrassem com justiça e juízo, para que eles vivessem desta forma, para que, conforme diz aqui, o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. As promessas de Deus, que elas se cumpram. Então Abraão teve este cuidado, orientou a sua família e ela manteve-se firmada em Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos observar em alguns pontos o Senhor falando também sobre outras pessoas. Nós encontramos um exemplo lá em Deuteronômio, quando Moisés, muito depois de Abraão, veio à existência. Deus, através de Moisés, deixou registrado no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, os versículos 5 a 7, olha o que Deus ordenou que ficasse escrito. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lá com Abraão, Deus disse: eu tenho conhecido que ele vai ordenar a sua família. Aqui Deus determinou que todo pai, toda família deveria ter o cuidado com as palavras de Deus, de transmiti-la aos filhos e à casa, andando, assentando, levantando, deitando-se ou caminhando, não importa. De toda forma, a palavra de Deus, a maneira como Deus esperava que eles se portassem, deveria ser transmitido de pais para filhos, e assim sucessivamente. Então começou aqui com Abraão, e Deus agora deu a Moisés a ordem de colocar como estatuto na sua palavra para o seu povo, o povo de Israel e as nações. E para nós agora, que somos a nação dos salvos por Cristo Jesus. Quando nós chegamos no livro de Jó, Jó foi um patriarca que viveu também mais ou menos por aquela época. No capítulo 1 de Jó, o versículo de número 5, 4 e 5. Versículo 4 diz assim: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Versículo 5. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram
meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó também teve um zelo, um cuidado com a família. Os filhos se banqueteavam, mas ele se levantava alta madrugada, orava a Deus, oferecia sacrifício a Deus em favor dos seus filhos, para que eles não tivessem nada no coração que fosse contrário à vontade de Deus. Então, Jó cuidava da sua casa, da sua família. Um outro que Deus deixou registrado é no livro do profeta Isaías, bem conhecido, o rei Ezequias, está no capítulo 38, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então observe, Deus zela pelo seu povo, mas quer que eles também tenham cuidado, cada um da sua casa, ou seja, da sua parentela, do seu filho, da sua esposa, dos seus parentes, os atuais e aqueles futuros que virão, que todos eles estejam bem orientados acerca da palavra e do propósito de Deus para a vida, para a nação, para o povo. Então Deus levou o profeta Isaías ao rei e disse: põe em ordem a tua casa, porque vai morrer e não vai viver. Nós conhecemos que Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias aqui não contou vantagem, não contou mentira, ele contou a realidade. Ele vivia em temor diante de Deus, andando na verdade, em pureza, com o coração perfeito, fazendo as coisas que agradavam a Deus. Então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então Deus ouviu a oração de Ezequias, restaurou a saúde e deu para ele mais 15 anos. Mas a ordem de Deus foi: coloca em ordem a tua casa. Então Deus preza pela nossa casa. Deus conhece a cada um de nós. Quando o provérbio, Salomão deixou escrito em Provérbios 22:6, ele diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, quando Abraão estava ordenando os seus filhos e a sua casa, com certeza, esta promessa de Deus, que Salomão deixou escrito, estava lá registrada. Porque quando se ensina o filho de pequeno, ele pode chegar a envelhecer, mas jamais se esquecerá de um ensino e uma orientação que eles receberam em casa por parte dos seus pais. Então, quando Deus diz que eu tenho conhecido Abraão, é porque Abraão realmente era este tipo de pessoa. Este tipo de pai comprometido, zeloso, fiel a Deus, sincero, prudente. Porque quem é fiel a Deus, sincero, transparente, leal diante de Deus, também será diante do seu povo, da sua família, do seu filho, da sua parentela. Porque não pode dissociar uma coisa de outra. Então, Deus viu em Abraão esta característica que nós hoje poderemos aprender com Abraão, que quando o Senhor falar conosco, que nós possamos crer integralmente na palavra que o Senhor disser e procurar ordenar
os nossos caminhos, os nossos filhos e a nossa casa, para que eles guardem o caminho do Senhor, que sejam fiéis, que sejam leais, que sejam tementes, que sejam totalmente voltados para servir a Deus com a totalidade da vida. Então, era isto que Abraão iria fazer. O Senhor diz, eu tenho conhecido que ele há de ordenar. Não é uma coisa que Abraão já tinha feito, mas Deus disse, ele vai fazer. Eu conheço, eu sei quem é Abraão. E, portanto, algumas pessoas na Escritura, Deus se antecipa e dá o testemunho destas pessoas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus deu testemunho de Abraão, Deus deu testemunho de Noé, de Daniel, de Ezequiel, de Jó. Vários destes, Deus deu testemunho, porque Deus encontrou neles aqueles elementos necessários de quem preza pela vida de comunhão com Deus. Então, quando as pessoas têm este compromisso com Deus, Deus sempre vai lhe revelar aquilo que ele está por fazer e vai preparar as pessoas como elas deverão agir. Deus diz, ocultarei eu a Abraão o que faço? Não posso ocultar. Abraão é meu amigo. Ele precisa saber o que eu vou fazer. Então Deus abriu para Abraão. Abraão tomou conhecimento antes das coisas acontecerem. Veja como é o segredo de Deus. O segredo de Deus é para aqueles que o temem. Ele revela. Ele revelou a Daniel, ele revelou a Abraão e a tantos outros. Sempre há. Uma pena que não é a maioria. Porque a maioria não está muito voltada para atentar para este princípio de vida, de ouvir do Senhor, obedecer e ordenar a sua casa para que obedeça e sirva ao Senhor. Vai no oba-oba. Mas aqui, ali e acolá, Deus sempre vai encontrar um ou outro que vai pegar as suas palavras, levá-las a sério, viver uma vida totalmente comprometida com o que Deus disser, e a sua família vai ser orientada, ordenada, instruída a guardar o caminho do Senhor, a viver para servir a Deus em temor, em fé, em obediência e desfrutar do cumprimento das promessas de Deus. A descendência de Abraão, da qual eu e você, nós fazemos parte, porque nós estamos agora debaixo da bênção de Abraão. A bênção de Abraão foi estendida a todos, portanto, nós estamos debaixo da bênção que Deus prometeu a Abraão. Ela nos alcançou e nós hoje estamos desfrutando também desta bênção que Deus prometeu a Abraão. Mas por quê? Porque Abraão teve o cuidado de ordenar os seus filhos e a sua casa e instruí-los. E eles fizeram um após o outro, transmitindo a orientação de Deus, e ela chegou aos nossos dias, e agora compete a nós transmitir aos nossos filhos, a nossa casa, a nossa parentela, a nossa família, para que eles também entrem pelo caminho e passem a guardar o caminho do Senhor, a viver de acordo com a vontade do Senhor e não andarem por caminhos tortuosos e errantes, mas andar no caminho do Senhor. E o Senhor prometeu, preparou, porque é ali que a bênção de Deus vai chegar e alcançar a cada um de nós quando andarmos no caminho preparado pelo Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar. Que nós possamos aprender com Abraão a ordenar os nossos filhos e a nossa casa para guardarem o caminho do Senhor, andar nele sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguir para a frente, olhando para o alto, para Jesus, autor e consumador da fé,
que intercede por nós e que nos oferece graça e misericórdia para continuar servindo, seguindo, amando, obedecendo e cumprindo a sua palavra na nossa vida e na nossa família. Querendo Deus, amanhã retornaremos.